Olá! Nós vamos continuar falando sobre o estudo do livro, Hábitos de Estudo, e vamos dar mais algumas dicas. Dica importante, mas não é só para as crianças e para os adolescentes, serve também para você, jovem e adulto, que está fazendo faculdade, pós-graduação, mestrado, seja lá o que for. As dicas que nós damos aqui servem para todos. E hoje nós vamos falar sobre a importância de ler o conteúdo, estudar, dar uma olhada no conteúdo antes que o professor dê aula. Meu nome é Luísa Oliveira, sou pedagoga, psicopedagoga, especialista em neurociência da educação e terapeuta ABA. O autor do livro fala que dentro dos bons hábitos de estudo está a questão de ler o tema ou o que você tem sobre o assunto que o professor vai abordar na próxima aula. Eu tenho isso por experiência própria. No tempo em que fiz a universidade ou mesmo em alguma das minhas pós-graduação, os professores então pediam para que nós estivéssemos indo até as xerox, e pedir a cópia de determinado texto para que nós lêssemos anteriormente, a fim de que chegássemos à aula sabendo do que se trata e podermos abordar o assunto, discutir o assunto com mais propriedade. E eu percebia claramente, que muitos colegas que às vezes nem passavam lá nas xerox para poder tirar a cópia do texto que o professor havia deixado lá para a gente tirar, na hora da aula ficavam, vamos dizer assim, como falam os jovens, boiando. E às vezes falavam coisas sem nexo dentro do assunto. Ao passo que aqueles que liam antes tinham argumentos importantes, inclusive nós, assim, como profissionais já atuantes, poderíamos linkar essas ideias a uma prática do dia a dia e isso aumentava, vamos dizer assim, o entendimento do assunto e a colocação de cada aluno dentro do momento de aula ajudava bastante a melhorar o entendimento do conteúdo. Então, assim, não importa em que série esteja você, se é criança, adulto, jovem, adolescente. Se o professor, olha, na próxima aula nós vamos trabalhar determinado assunto na página tal, de tal livro, leia antes. Dê uma lida, porque você não vai chegar lá totalmente perdido. Você já vai ter ideia do que se trata, você vai estar familiarizado com o assunto e outro detalhe importante, você não vai ficar surpreso, E se você teve dúvida em determinado ponto do contexto lá do que você estudou, você já leva aquela dúvida para tirar com o professor, Por quê? Se você já leu antes, você já tem noção, então é muito mais vantajoso. O autor fala assim, ler antes é mais vantajoso. Para um mesmo dispêndio total de tempo, aprenderá mais quem ler antes da aula. Então, põe isso em prática. Determine um certo número de horas para estudar o assunto. É muito importante. Vai te ajudar a melhorar a compreensão do tema e fixar melhor essa aprendizagem. Eu espero que mais essa dica tenha te ajudado, ok? E nós vamos continuar falando mais um pouquinho, já estamos quase encerrando esse assunto dos hábitos de estudo. Até o próximo e deixa aí seu like, compartilhe com as pessoas. Eu sei que muitas pessoas não sabem estudar, porque lá no consultório às vezes eu tenho que ensinar passo a passo, ok? Um abraço e até o próximo.